Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindos para juntos trabalharmos a questão da angústia e o nosso relacionamento com Deus em tudo isso. Seja bem-vindo, bem-vinda. Espero que você fique comigo até o final. São apenas 30 minutos. Eu creio que trará respostas a essa questão que é tão complexa quando se trata das nossas emoções, a angústia, não é verdade? Eu vou aguardar mais um minutinho para que a gente possa ter mais pessoas participando desde o início. Por favor, tenha paciência aí. Só mais um pouquinho. Que bom que você está chegando, você já veio. Eu creio que você vai ser grandemente abençoado com essa palavra. A angústia é um dos temas que mais percebo no consultório, quando atendo pessoas em terapia. É muito complexo. A angústia é aquele nó na garganta, é aquele aperto no peito, é o desamparo, é vontade de chorar, não é assim? Só quem viveu, quem experimentou, sabe o significado da angústia latente. E quando ela vem, quando ela bate, é difícil lidar com ela. É difícil. E a gente vai trabalhar aqui, rapidamente, algumas questões em como lidar com a angústia. A princípio, eu quero levantar que a questão da angústia é geral, ela alcança todas as pessoas, inclusive crianças, adolescentes e idosos. Não há idade, não há cultura, não há raça, não há condição financeira, status, nível de conhecimento, enfim. É complexo, alcança todas as pessoas. E a angústia, ela bate a porta quando menos esperamos. É verdade? Quando ela menos bem-vinda, ela chega, se aloja e nos leva a esses sentimentos, como eu disse há pouco, de nó na garganta, aperto no peito, desamparo, esse desejo de chorar, de não ter para onde ir, você se encontrar como que numa vala complexa, atolado e sem possibilidades de recursos imediatos para resolver isso. Mas a gente vai falar isso já já. Aguenta mais um minutinho, por favor. É impressionante quando a gente fala sobre a angústia, que esse é um dos temas mais vivenciados pelas pessoas na Bíblia. E a Bíblia não esconde esse fato, aliás, traz isso à tona, porque a Bíblia fala de sentimentos humanos e não os maquia. Tá? O livro de Salmos, na Bíblia, é um dos livros que mais fala de pessoas angustiadas. Por exemplo, o Salmo 55 diz o seguinte, Salmo 55, versículo 16 e 17, eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Você percebe nesse texto duas realidades. Primeira é que o salmista reconhece, discerne e descreve seu sentimento. Eu estou muito angustiado. E veja que ele diz de manhã, à tarde e à noite. Quer dizer, é um sentimento que está nele permanente. Então a angústia é um fato e ela alcança qualquer pessoa, religiosa e não. Mas ele também descreve aqui que a angústia ela vem acompanhada de choro. Porque ela dá essa sensação, o choro angustiado. Mas ele diz, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Salvará de quê? Dessa situação circunstancial que ele vive
no momento que gera essa angústia. Por exemplo, um outro texto bíblico que eu vou trazer rapidamente é o Salmo 10. O Salmo 10, o versículo 1 diz assim: Senhor, por que estás longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Aqui, mais uma vez, percebe-se a angústia latente, presente. Ela machuca, ela dói, ela fere, ela constrange, ela comprime os sentimentos. E a sensação de quem tem angústia é esta: Deus está longe. Deus não está ali para me livrar, para me ajudar, né? Enfim, ele ressente também da ausência de Deus, que não alivia essa sensação. Bom, enfim, há muitos textos da Bíblia falando sobre angústia, especialmente nos Salmos. Essa é só uma abertura para a gente entender que qualquer pessoa está sujeita a esses sentimentos de angústia. Tá? E como eu disse, no consultório, a gente trabalha muito essa questão da angústia. Agora, a angústia é um termo que ele não é muito desconhecido por todos nós, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários, em alguns casos mais constantes, vive essa situação, esse conflito, né? O grande fato é que a gente sabe as situações que causam angústia em nós, a gente reconhece o que provoca angústia em nós, só que o grande dilema é que nós não sabemos como lidar com ela. E vou lhe ser honesto, dentro da psicologia, da psicanálise, a gente não tem uma fórmula pronta para lidar com a angústia. O que a gente pode fazer é sugerir algumas situações que possam vir aliviar a sensação e o momento de angústia que a gente possa estar vivendo. Agora, é claro que a angústia é uma sensação psicológica que provoca muitos danos emocionais e, portanto, mentais e, evidentemente, também físicos, né? E a angústia ela pode estar muito associada, gente, à depressão ou a um estado permanente de melancolia. Então, o que é a angústia? Talvez seja interessante a gente definir claramente o termo, né? O que é a angústia? Ela é uma série de sensações que acontecem ao mesmo tempo, e elas são tanto sensações físicas como psicológicas. Quando falo de físicas, a gente imediatamente, na angústia, na sensação, no sentimento, no bradar desse fato psicológico, a gente sente falta de ar. Algumas pessoas tonturas, outras pessoas têm o sentimento, a sensação, eu diria, de que há um aperto, uma pressão no peito muito grande. Claro que a arritmia, o aceleramento das batidas cardíacas. Esses são os pontos mais cruciais. Dentre eles, o desejo de chorar, né? Psicologicamente falando, a angústia ela envolve pensamentos negativos, muita sensação de culpa, choro, claro, medo. Aliás, o medo é a base para desencadear os sentimentos de angústia, porque estão muito ligados a dúvidas, a incertezas, a ansiedades sobre o futuro, seja real ou imaginário, né? E claro, a angústia gera também tristeza, ela gera melancolia ou tristeza e ansiedade. A ansiedade é um ponto fortíssimo que envolve a sensação do momento da angústia. Agora, de maneira bem mais clara, de uma maneira mais coesa,
eu poderia definir ou trazer, apontar alguns dos sintomas que a angústia traz de maneira mais abrangente, né? E aí você pode fazer uma leitura se esses sentimentos, essas sensações repentinas, que não escolhem horário, momento, nem lugar para aparecer. Quando você percebe que é a angústia ou não. A angústia, ela normalmente traz consigo fatores, por exemplo, como pensamento negativo. E o pensamento negativo entra num looping, ou seja, você tem aquele pensamento que ele volta e retorna, e quando você menos espera, ele está ali sempre presente. E você não o convida, ele surge e é sempre o mesmo pensamento. É sempre a mesma questão que envolve provavelmente raiva, medo, culpa, angústia ou enfim. Então é um pensamento negativo. É como aquele pensamento, é como aquele ratinho, aquele hamster que entra naquela roda e ele corre sem sair do lugar. Esses pensamentos, eles vêm e são repetitivos e constantes. Isso gera angústia. A crise de ansiedade também gera angústia. E claro, como eu já disse, a própria angústia em si vai fazer com que você tenha a sensação de dores físicas, como dores no peito, a sensação de um aperto na garganta, dificuldades de respirar, sensação de sufocamento. Isso é quando você está numa crise muito profunda de angústia. E aí, evidentemente, tem batimentos cardíacos rápidos, descontrolados, que é a arritmia, né? A inquietação, nada está bom, nada está no ideal. Tem pessoas que sentem dores de cabeça, dores musculares, inclusive. E claro que a angústia também está associada a provocar insônias. Pessoas com insônias também podem ter esses sentimentos de angústias. Agora, gente, a angústia é uma sensação horrível. E como é que a gente pode melhorar a angústia? Você deve estar se perguntando, eu sei que essa sensação, o que eu faço? O que eu faço? E eu não tenho uma boa notícia para ti, porque não há uma receita de bolo adequada ou preparada que você possa seguir com exatidão para que você tenha o resultado de encontrar a paz em seguida, libertar-se desse sentimento. Não tem nada que garanta que você possa sair de imediato de um sentimento de angústia. O primeiro deles é entender por que você está angustiado. Faça um feedback, faça uma lista. Toda vez que você se sentir angustiado, você anote. O que causou esse sentimento? O que causou essa emoção? Faça um briefing, uma leitura. Qual foi o pensamento que você teve antes de sentir angústia? Vá alencando todos os sentimentos que você percebe e aquilo que te chamar mais atenção, e vai te chamar a atenção aquilo que de fato tem provocado a angústia, você escreve num papel. Escreve. Porque quando houver uma próxima crise de angústia, você faça a mesma leitura e anote. E você vai perceber logo em seguida que sempre são os mesmos gatilhos, sempre são os mesmos motivos, as razões que estão te incomodando emocionalmente. Sabendo disso, é mais fácil lidar com a angústia. Porque quando você tiver essa sensação, tiver esse pensamento, tiver esse sentimento, você imediatamente já se coloca em atenção e você se posiciona pensando o seguinte: isso vai me causar angústia. Então eu vou lidar com isso agora, antes que essa sensação, de fato, ela ocorra plenamente em mim. Agora,
Claro que a melhor maneira para a gente desenvolver a habilidade de conhecer esses gatilhos é o autoconhecimento, é a gente se conhecer. E normalmente um terapeuta capaz, um terapeuta que tenha conhecimento de clínico, de experiência, ele possa lidar com grande facilidade e te ajudar a autoconhecimento melhor. Quanto mais você se conhecer, mais fácil será lidar com esses sentimentos negativos. Agora eu vou dar algumas dicas aqui que possam te ajudar a trabalhar a angústia. A primeira delas é quando você sentir esse sentimento angustiante surgir, respire, controle a respiração. Por exemplo, você está sentindo que está chegando um sentimento negativo. Então você inspira, segura, 1, 2, 3, 4, solta pela boca, conta, 1, 2, 3, 4, inspira pelo nariz, segura, 1, 2, 3, 4, solta pela boca. Faça esse exercício pelo menos umas 5 vezes. Ele vai te ajudar a retomar e controlar a respiração. Só que também tem um outro fator importante, é que haverá uma oxigenação do teu cérebro. E essa é muito importante para que você possa lidar com os sentimentos de uma forma muito mais precisa, né? Então, o controle da respiração, inspirar, expirar, vai te ajudar a retomar o controle da sua respiração e, claro, vai apaziguar o seu coração, né? A segunda coisa que é muito importante é que você precisa fazer exercícios físicos. Talvez você não tenha condições de frequentar uma academia financeiras ou distância, mas faça exercícios em casa, localizados. E existem bons programas hoje na internet que podem te ajudar a fazer exercícios físicos em casa ou caminhadas. As caminhadas, o aeróbico é extremamente importante para liberar as endorfinas no seu corpo, que vão te fazer muito bem. Outra coisa é substituir os pensamentos negativos, quando eles surgem, por pensamentos positivos. E isso vai ajudar você a diminuir a carga emocional negativa. Infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje estão muito focadas e voltadas para o negativo. Enxergam somente o negativo. Comece a encharcar o teu coração com coisas boas. Tem tantas bênçãos na tua vida. Vamos ser honestos. Há muitas coisas boas que Deus tem lhe dado. A vida é uma delas. Pessoas da sua família que estão próximas de você. Você tem sido beneficiado com muitas coisas. Olhe para as bênçãos, não para aquilo que você não tem. Nós estamos tão focados em pensar, buscar, lutar e querer ter o que não temos, e depois descobrimos que todo o afã, na verdade, nem valeu tanto a pena. Olhe para o que você tem. Claro que substituir os pensamentos positivos por negativos exige de nós que evoquemos na hora do pensamento ruim uma coisa boa. Porque o nosso cérebro ele é moldável, ele é plástico. Então temos que substituir esses pensamentos por pensamentos bons. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, lá em Filipenses, se não me engano, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, isso encha o seu coração. Porque a nossa boca, as nossas ações, elas transbordarão como resultado de nossos pensamentos. E alimentar os nossos pensamentos com coisas boas são extremamente eficazes e importantes. Outro fato, cuide muito da sua rotina. Procure dormir bem. Procure dormir
Antes de dormir, não leva o celular mais para a cama. Procure estar sem contato com as mídias sociais, com a televisão. Procure procurar meios de você relaxar e não estimular os seus sentimentos. Você pode incluir chás para beber, né? Conversar com pessoas, ter relacionamentos saudáveis, conversar pessoalmente, do que mandar mensagens ou fazer videochamadas para ver a pessoa. É muito bom, é terapêutico, é saudável e ajuda muito também. Outra questão é que você precisa aprender a viver com esses sentimentos que existem dentro de você. Se há sentimentos negativos de frustração, de ódio, de mágoas, de ressentimentos, eles todos se transformam em angústia em algum momento. Você precisa lidar com eles. Talvez precise de ajuda. Procure alguém que possa te ajudar a melhorar esses sentimentos, a descobrir as razões deles e lidar na raiz para resolvê-los. Claro que a gente está falando aqui de modo de possibilidades, de ferramentais que possam ajudar você a lidar com a angústia, mas a melhor delas eu vou te dizer agora. A primeira delas e a mais importante delas, na minha lista que eu deixei por último, mas deveria ser a primeira delas, é orar. E orar é uma coisa muito simples. É conversar com Deus. A Bíblia diz que se nós orarmos em nome de Jesus, e tudo que nós orarmos e pedirmos em nome de Jesus, Ele nos dará, Ele nos responderá. Você pode até dizer, mas Deus não me ouve. Como não ouve? Deus ouve tudo, o tempo todo. Ou você acha que Deus só ouve as coisas ruins que você fala? Isso Deus ouviu. Agora, quando eu orar, Ele não vai me ouvir. Quer dizer, Ele vai fazer a base de recompensa? Não é assim que funciona a nossa relação com Deus. Deus nos ouve o tempo todo. E a Bíblia deixa bem claro que Deus tem prazer em nos ouvir. Por isso você pode orar. Orar é conversar, é abrir o seu coração, é ter Deus como seu terapeuta, inclusive. É falar das suas coisas, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas dores, das suas frustrações, dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo isso aí. Você fala com Deus. Fala com Ele, abertamente. Não precisa ser uma lista regrada de palavras que você escolheu, escrever para tentar convencer Deus. Não. Fale com dor, fale das suas dúvidas, fale dos seus questionamentos. E se você não acredita, fala para Ele, eu não estou com dificuldade em não acreditar em Ti, Senhor. Isso, sabe, porque pode ser que você não creia em Deus, mas Ele crê em você. Ele crê em você. Ele acredita em você. Então, quando nós estamos angustiados, a gente pode se virar para Deus. Lembra que eu li lá no início da nossa live que Deus, na verdade, que os salmistas, os escritores dos salmos, eles tinham sentimentos constantes de angústia. E o que eles faziam? Eles conversavam com Deus. Fale do que lhe machuca. Conte para Ele. Por quê? Porque Deus sempre ouve quem clama por socorro no dia ou no tempo da angústia. E quando você fala com Deus, Deus te dará como resposta imediata paz e vitória no meio da angústia. Quando nós pedimos ajuda a Deus, Ele muda a situação. Ele muda a situação aqui dentro e muda a situação à nossa volta, trabalhando as questões angustiosas que nos impõem medo. Isso mesmo.
tem muitas coisas e há muitas dificuldades, há muitos problemas que podem nos angustiar. Mas quando nós pedimos a ajuda de Deus, Ele interfere, Ele age. E na angústia, tem um detalhe, nós aprendemos a depender totalmente de Deus. E quando nós buscamos a Deus em oração, nós deixamos claro a nossa dependência total dele. E claro que nós não temos para onde ir, nem como resolver. Mas ao orar, Deus responde, porque Deus nos ama e não nos abandona no dia da angústia. Lá os Salmos 120 diz o seguinte, 120, versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Então você pode orar, Ele vai te responder. Com certeza vai te responder. O Salmo 31, versículos 7 e 8 diz o seguinte, exultarei com grande alegria por teu amor, pois vistes a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Olha só. Exultarei com grande alegria. Esse é o resultado de quem busca Deus. Deus o livra da sua aflição. Então, espero que eu tenha trazido uma resposta breve para você, né, a respeito dessa questão da angústia e da solução mais eficaz, que é a oração. E depois você pode me responder dizendo como está sendo a sua experiência com a oração em relação à angústia. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, tá? Mas eu te sou muito grato pelo fato de ter a sua companhia nessa live e eu gostaria que você, por favor, me seguisse nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho várias mensagens no YouTube, bíblicas, e aqui também no TikTok. E se você puder me ajudar divulgando as minhas lives, porque eu sou pastor há 40 anos e hoje estou livre para poder ajudar pessoas aqui pelas redes sociais. Não ganho nada com isso, mas a satisfação de poder ajudar pessoas na sua relação com Deus e na sua relação consigo mesmo. E além disso também tenho 40 anos de experiência dentro da psicanálise, como terapeuta. Quero te convidar para quinta-feira que vem, às 20 horas, quinta-feira que vem, às 20 horas, você participar da live Feridas Emocionais. Feridas Emocionais. Nós vamos trabalhar na quinta-feira. Você é bem-vindo. Por favor, divulgue, fale para os seus amigos. Se isso foi legal, se isso foi importante, dê o seu feedback para mim também. Porque é muito importante eu saber se estou conseguindo trazer até você a resposta a respeito desses temas. E eu quero trazer muitas lives a respeito de temas que envolvam tanto a nossa alma, nossos conflitos, como a nossa relação com Deus também. E também quero te convidar para todos os dias, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, nós temos 10 minutos de oração. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, 10 minutos, café com oração. Você é meu convidado. Que Deus te abençoe grandemente, te dê um final de semana muito abençoado em nome de Jesus. E eu quero orar com você rapidamente. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti esses sentimentos que muitas vezes nós temos de angústia. Tu conheces a nossa alma, portanto, tu também conheces as causas, as raízes, os gatilhos da nossa angústia. Queremos te pedir, ajuda-nos a vencer esse sentimento. Dá-nos segurança, dá-nos liberdade, dá-nos a alegria por teu amor. O Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor conhece as angústias da nossa alma. Mas também tu podes nos ajudar, Senhor, pelo teu Espírito Santo.
Tanto que a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Seria a angústia? A tribulação? A perseguição? Não. Na verdade, nós podemos todas essas coisas pelo teu poder, porque somos mais do que vencedores na angústia e em outras situações, por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Ajuda-nos. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana muito abençoada e você seja muito feliz e resolvido nas suas emoções e na sua comunhão com Deus. Deus te abençoe.